Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighino Pashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Alguns professores optam por cantar alguns sutras, normalmente 5, 10 sutras passados. Outros professores optam por cantar alguns versos de reconhecimento daqueles que vieram antes. E no nosso caso, aquele que veio antes é o mestre do texto, ele é chamado de Patanjali. A gente fala como se fosse uma pessoa, mas de fato a gente não tem certeza se foi uma pessoa, porque não existem fatos além do texto sobre Patanjali. Tudo que a gente tem só são histórias. E Patanjali é o compilador do yoga, porque ele não inventou o yoga, ele pegou esse ensinamento, né, que já era presente nessa tradição chamada de Védica, e elaborou esse maravilhoso texto e que está presente aqui para que ele possa ser estudado direto do sânscrito, palavra por palavra. Nós estamos entrando no capítulo 3, que é chamado de Vibhuti. E Vibhuti, ele é o progresso, ele é também a riqueza. Porque assim como toda ação tem um resultado, nessa jornada espiritual existem muitas conquistas. E a gente viu e vai ver também, quando a gente faz um treinamento físico, existem conquistas sobre o corpo. E uma pessoa que conquista o corpo não necessariamente é uma pessoa que bota o pé atrás da cabeça, mas uma pessoa que tem a capacidade de sentar confortavelmente, ou seja, livre do esforço, seja para uma meditação, seja para um estudo como esse, ou seja para qualquer outra atividade, porque a conquista do corpo, ela permeia tudo o que a gente faz. Então, existe um vibhuti, existe uma consequência, existe um progresso de você passar por esse treinamento. E para a gente entender bem essa parte, que é a finalização do Ashtanga Yoga, ele vai concluir agora a elaboração dos angas que estão faltando. Ashta é 8 angas, esse é o caminho de Chitta, Vritti, Nirodha, do comando sobre a mente, que é como foi definido Yoga por Patanjali lá no Sutra número 2. No capítulo 1, ele falou de Samadhi. E Samadhi é uma profunda concentração. Pode ser uma concentração comum, né? Ordinária, como se concentrar numa vela,
como se concentrar num ponto na parede, ou talvez se concentrar num mantra. Mas de fato, como um processo espiritual, o objetivo da concentração aqui não é esse tipo de objeto em si. E sim é no reconhecimento da nossa natureza. E quando a gente fala na nossa natureza, a gente está falando daquilo que é mais verdadeiro, daquilo que é verdadeiro para nós. Isso foi estudado lá atrás. Aquilo que é uma verdade é imutável por definição. Não pode mudar, porque senão é relativo. Não é uma verdade. E existem duas coisas no mundo, duas coisas no universo. Um conhecido e um conhecedor. Na tua experiência, na minha experiência, conhecido, existem milhares, inúmeros, infinitos. Pode ser uma pessoa, uma casa, um objeto, uma situação, enfim, inúmeras coisas. Mas o conhecedor, ele é um único. E o que é esse conhecedor? Sou eu. Então o eu é o elemento imutável e por isso que ele é a nossa verdade, a nossa natureza básica, fundamental, queira você usar essas palavras. Só que se a nossa natureza é imutável, não me parece que tudo na minha individualidade é imutável. Porque o meu corpo muda, meus instrumentos de sentido mudam, minha mente muda, minha respiração muda. Então a gente chega em um ponto, eu sou aquele que conhece. O conhecedor, portanto, é aquele detentor de luz. A gente usa essa palavra porque para a gente conhecer algo, a gente precisa iluminar algo. Né? O pensamento passa pela nossa mente, mas sem consciência eu não consigo ver esse pensamento. Sem luz, indo para os olhos, né, eu não consigo ver um objeto. Eu entro num quarto escuro, pode ter muitos objetos ali, mas eu digo não tem nada. E não é que não tem nada, é que eu não vejo porque não tem luz. Então, a nossa natureza, ela é detentora de luz própria. Ela tem uma luz que se auto-ilumina. E por isso que a gente se reconhece dessa maneira. Então, o elemento invariável é essa consciência que sou eu. Ao mesmo tempo que é essa consciência, a gente fez uma análise sobre quando a gente está feliz. E quando a gente está feliz, a gente não tem o desejo de ser diferente do que a gente é. Então, ser feliz é ser eu mesmo. Porque eu não quero ser diferente na minha experiência de felicidade. Eu também não quero que o mundo, naquele momento, naquele instante, seja diferente do que ele é. Então, sendo eu mesmo, eu encontro essa felicidade. E essa felicidade só pode vir de fora ou de dentro. De fora, todas as experiências elas têm uma limitação. Eu até posso conseguir um pouco de felicidade através de um relacionamento, através de uma viagem, através do acúmulo de riqueza. Óbvio que isso pode me dar. Mas essas experiências, todas elas têm uma limitação que já foram estudadas e compreendidas e entendidas do nosso estudo até aqui. Portanto, se não vem de fora, porque muitas vezes eu estou tendo um péssimo dia e eu escuto uma piada e sou capaz de encontrar felicidade, sou capaz de encontrar alegria, sem resolver as minhas limitações, porque naquele momento da alegria, se eu estou escutando a piada, porque esse é o exemplo, eu não melhorei minha condição financeira, eu não melhorei a minha condição de saúde, eu não melhorei a minha condição de vida, mas eu estou sendo eu mesmo naquele momento. Porque quando eu escuto a piada, eu não quero ser diferente do que eu sou. Eu estou sendo só eu mesmo. E também não quero que a pessoa que conte a piada seja uma pessoa diferente, branca ou preta, homem ou mulher. Não. Eu só estou ali presente. Eu só estou ali vivendo aquela experiência. Então, isso quando é falado, não está sendo dito como algo que é uma verdade absoluta. E sim, o meio de conhecimento, o Shastra, os Vedas, o Yoga Sutras,
Yoga Sutra, ele nos traz, através dessa linguagem de sutras, que são pequenas frases, a possibilidade, junto com a lógica, da gente se ver de uma forma diferente. De uma forma que eu tenha totais condições de me acolher, de me aceitar completamente sendo a pessoa que eu sou. E se eu não quero mudar, não é que eu não posso melhorar, mas se nesse momento eu não tenho a pressão de ser diferente do que eu sou, sendo quem eu sou, eu encontro felicidade, eu encontro paz, eu encontro alegria. Talvez não seja uma felicidade eufórica, mas se tem paz, se eu estou acomodado, se eu estou aquietado, existe um bem-estar. E é isso que nos une. Existem pessoas de vários tipos, aqui inclusive fazendo essa aula. Mas nós temos um objetivo que nós chamamos de objetivo absoluto. Porque eu quero me aceitar, eu quero me sentir à vontade, confortável comigo mesmo, eu quero me sentir bem. E nós buscamos essa sensação, esse estar bem, por meios limitados. Quem já se relacionou bastante sabe. Relacionamento tem muitos benefícios. Mas em todo relacionamento irão ter problemas. O trabalho molda a pessoa, mas só quem trabalha vai passar por certas dificuldades. É assim. Um corpo lindo, maravilhoso, muito bonito esteticamente, não vai escapar do envelhecimento. Então, se a tua felicidade ela vem pura e exclusivamente, por exemplo, da estética do corpo, em pouco tempo você vai ser uma pessoa muito infeliz. Porque a beleza de uma pessoa com 50 anos não é a beleza de uma pessoa com 20, 25 anos. Não é e não vai ser. Agora, você pode achar ruim sobre essa questão estética do corpo, mas a maturidade de uma pessoa de 50 anos ou mais não é a maturidade de uma pessoa de 16, 18, 25 anos. Não é. Então, se tem uma coisa certa na vida é que todo ganho tem uma perda e toda perda tem um ganho. E por isso que a gente precisa fazer as nossas escolhas. Porque estar aqui estudando Vedanta tem uma perda, a perda da ignorância. E no momento que você tira a ignorância e começa a enxergar a realidade de como as coisas realmente são, a sua mente não volta mais. Quando você entende que você não precisa de nada externo para estar em paz, você não projeta que você vai dar a volta no mundo para encontrar paz. Se você tiver desejo de dar a volta no mundo, você vai, mas não para encontrar a paz. Porque se você não está em paz sentado nessa cadeira, você pode ir para os Himalaias. Porque lá vai acontecer a mesma coisa, porque a perturbação está dentro de você. A perturbação não está fora. E esse é o ponto que foi já discutido em profundidade ao longo do texto, que é o que nos leva à vida espiritual. A vida espiritual ela começa por um conflito. Eu tenho um conflito que o mundo não consegue resolver. Porque eu preencho as lacunas de tudo que as pessoas dizem para ser feliz. Mas eu me sinto vazio, limitado, insuficiente, carente, está sempre faltando alguma coisa. Aí chega um momento que a gente não aguenta mais, a gente quer resolver isso. E é aí que ele começou, lá no capítulo 1. Então, o yoga é uma solução para você. E esse samadhi, essa profunda concentração, é essa visão de si mesmo, é que você não perca mais essa visão. Porque você é suficiente para estar confortável com você mesmo, para estar à vontade, para ser quem você é. Você é suficiente para isso. E o texto, através da sua lógica, dos seus ensinamentos, ele nos apontou isso. Porque aquele que tem Yoga Chitta Vritti Nirodha, esse comando sobre os movimentos da mente, repousa na sua natureza. Entende, compreende, vê que o eu é imutável, livre de carência e limitação. E aí a gente entendeu o que é a definição, né, da felicidade. Sei que dá para definir.
é a capacidade de eu me aceitar completamente, sendo a pessoa que eu sou, e acolher o mundo como ele é. É isso. Mas a mente, ela tem uma nuvem. E essa nuvem autocondena, essa nuvem desvaloriza, essa nuvem inferioriza. A própria pessoa faz isso para ela mesma. Sem autoconhecimento, vai existir dentro da mente pensamentos de autocondenação, de desvalorização, de inferiorização. E o que o estudo faz aqui não é inventar uma pessoa superpoderosa. A gente não inventa nada. A gente mostra o que você já é. Você é suficiente para estar bem. E suficiente não quer dizer que você é prepotente, que você não aceita a ajuda das outras pessoas, até porque todos nós estamos sob os ombros de outras pessoas. Ninguém chega aonde chega sem o auxílio de meios externos. Ninguém chega. Então, todos nós estamos onde estamos porque outras pessoas contribuíram. Seja uma contribuição positiva ou seja uma contribuição negativa, que também faz com que a gente tome outras decisões, siga outros caminhos. Então, Samadhi é isso, é esse se estabelecer nessa visão de si mesmo, livre de carência. Aí a gente entende, a gente compreende, mas como que eu chego nisso? O mestre coloca o capítulo 2, sadhana. A sadhana é a escada. O objetivo da escada não é a escada em si, é te levar para algum lugar. A mesma coisa a sadhana. E ele coloca Kriya Yoga, que é uma palavra, mas que são 3 práticas que definem a vida espiritual. A devoção, o estudo sobre si, não é ler qualquer livro sobre espiritualidade, religião e coisas, não. É para entender a sua natureza, é um estudo que te leva a entender a sua natureza. E Vedanta, o final dos Vedas, o foco é esse, é mostrar para você a sua natureza, através da transmissão do conhecimento, através da lógica, para que você tenha a experiência pessoal de ver com a sua própria mente, e assim isso se torna uma verdade para você. Algo que já é, não é a criação de algo novo, está mostrando algo que você já é. Então, a vida espiritual, ela inclui esses 3 fatores, a devoção, o estudo sobre si e alguma disciplina da mente. Todos os mestres fizeram e fazem alguma disciplina da mente. Não é necessário passar o dia inteiro meditando, mas alguma disciplina da mente é necessária, seja o canto de mantra, seja uma atividade talvez física, esportiva, que leva a tua mente a um outro nível, mas algum tipo de atividade é necessária. E aqui nessa parte do capítulo 3, ele vai definir meditação, concentração, e nós vamos entender por que ao natural a mente não vai para essa condição, justamente pela sua ordem de funcionamento. Então a ordem de funcionamento da mente não é um foco total, é uma oscilação. E aí as pessoas não pensam sobre isso, né? Treinar a sua própria mente. E o que acontece? Hoje a gente tem um monte de gente com déficit de atenção, enfim, com problemas mentais, né? Porque a tendência social é a perturbação. Talvez você não seja uma pessoa perturbada, mas a tendência social, de acordo com como as pessoas vivem hoje, é uma mente perturbada. Uma mente perturbada é uma mente sem tranquilidade, sem paz. E aí eu te pergunto, se você não tem tranquilidade, se você não tem paz, como é que você vai ter felicidade? Não vai ter. Aí as pessoas têm muito mais do que elas precisam. Muito mais, muito mais. Todos nós aqui, eu me incluo nisso, todos nós temos mais do que o suficiente para estarmos bem.
Existem sim pessoas que passam por muita dificuldade, mas a maioria, pelo menos essa é a minha visão, tem as condições suficientes para estar bem. Mas mesmo assim não está. Está sempre carente. Tem sempre um pensamentozinho se autocondenando. Talvez essa pessoa não se condene com você, mas encontra uma outra pessoa, já começa as comparações e essa pessoa começa a se inferiorizar. Então, sem essa visão, essa mudança, o que muda sim é a visão de si mesmo. De uma pessoa carente que precisa de um monte de coisa para uma pessoa suficiente. Mas a gente não criou a pessoa suficiente. A gente está mostrando para você, essa pessoa é você. Porque quando você está feliz, é quando você é você mesmo. Porque no ato da felicidade, você não quer ser diferente do que você é. E aí ele dá o caminho. Yama criar yoga, uma disciplina da mente, um estudo sobre si, a devoção. E aí para quem tem aversão à devoção, começa por onde está disponível para você. Mas saiba que na jornada de autoconhecimento, na jornada de entendimento de quem você vai se deparar com, a gente usa Ishvara, com aquele que tudo governa, porque você é parte de um todo. E esse todo, ele é inteligente. E se tem inteligência, é necessário um ser consciente. E Ishvara, a tradução não é Deus. Ishvara é a capacidade, aquele que tem a capacidade de governar. E que a gente entende, não é pela crença, é pelo conhecimento. Ishvara é uma realidade a ser conhecida. Que é a causa material, a causa inteligente, não separado de mim, doador dos resultados das ações. Se você entende Ishvara assim e quiser chamar de Deus, chame de Deus. Mas, se você observar, a gente não usa essa palavra, porque as pessoas já carregam pré-conceitos. Então você, se não entende, não pode dizer que Ishvara é Deus, porque Ishvara é aquele que tudo governa. Não separado de mim, causa material, causa inteligente, doador dos resultados das ações. Aí sim, conhecendo isso, você pode dizer que conhece Deus, porque Deus está na forma do universo. Deus não está separado de mim e de você. E isso foi longamente discutido, só para que não fique fora do lugar. Então, no caminho do autoconhecimento, você vai se deparar com a devoção, que tem como base conhecimento e não crença. Conhecimento e não crença. Repetindo 3 vezes para nunca mais você esquecer sobre isso. Yamas e niyamas são a base da nossa estrutura de vida. Basicamente, o que deve ser feito por você e o que não deve ser feito por você, que já foi falado e explicado. Asana é o 3º degrau e Asana Siddhi é a conquista da postura. E como resultado, a pessoa ela fica livre dos pares de opostos. Hermógenes, grande Hermógenes, né, que já nos deixou, ele falava, né, que a gente experimenta a verdadeira meditação, a profundidade da meditação, quando a gente desenvolve essa capacidade de acomodar o corpo. Hoje todo mundo aprendeu a correr, a viver correndo. Mas quantas pessoas aprenderam a aquietar o corpo, a mente, a respiração? Aquietar não é preguiça, não é letargia, não é sonolência. Mas aquietar, a viver com uma mente livre do ruído. A viver com um corpo que não fica se batendo a todo instante. A viver com um corpo que não é necessário uma luta para sentar, uma luta para dormir, uma luta para deitar. A vida não é uma luta. Eu posso acomodar o meu corpo. Por exemplo, agora, eu estou livre do esforço para sentar.
Não tem esforço para sentar. Agora, se a mente está muito agitada, é um esforço e cada vez está sendo mais difícil para as pessoas ficar 1 hora para assistir uma aula. Olha que curioso. Há poucos anos atrás, uma pessoa para estudar como a gente está estudando só na Índia em lugares raros, porque não é em todo lugar. Existem muitos centros de estudo que só dão palestras, não fazem estudos continuados. Existem muitos centros, que é tipo um spa, que não tem a figura do professor. Aí tem que botar um vídeo de uma outra pessoa, porque não tem, o conhecimento não está ali. Aí tu vai ver o spa, tem cachoeira, tem banheiro de hidromassagem, tem trilha para caminhada, tem massagem, não sei do que tem, mas não tem o conhecimento não está ali. Porque se não tiver o professor, não está ali o conhecimento. Esse método yoga, meditação e Vedanta não foi feito por uma pessoa autodidata. A pessoa não vai conseguir, porque senão você já tinha conseguido se aceitar completamente. Mas nem isso a gente consegue sozinho. Então a gente precisa de um suporte. Não é uma bengala, porque o ensinamento não é uma bengala, o yoga não é uma bengala, meditação não é uma bengala, o professor não é uma bengala. Você tem 2 pernas fortes que te carregam, 2 braços e um intelecto que está sendo afiado, aula após aula junto com esses ensinamentos. Então, asana, como a gente viu, pode ser desde uma atividade física intensa, rigorosa, mas o desenvolvimento da capacidade de sentar com firmeza. E sentando com firmeza, nós estamos aptos para regular a respiração, porque o pranayama, o prana é aquilo que anima o corpo. Aí voltando, os antigos são chamados de primitivos. Sem respiração não tem vida, então eles são sábios. E como a sociedade moderna não enxerga a sabedoria, o foco não é esse, é segurança e prazer, desmerece, desqualifica muitas dessas pessoas que são sábias, que encontraram riquezas que a sociedade moderna não tem, porque a maioria das pessoas não tem paz, não consegue se aceitar completamente e não consegue ficar confortável sendo quem é. Por isso que precisa todo dia ser alguém diferente. Só que aí chega uma hora que a gente cansa de ficar assumindo esses personagens, porque são tudo personagens. O personagem bonzinho, ninguém é 100% bonzinho. Todo mundo tem uma parte muito boa e positiva. Mesmo uma pessoa muito ruim tem uma parte boa. Só que são personagens que estão sempre mudando, mas são limitados também. E o que eu quero é estar livre dessa limitação, é ter o coração pleno. Eu não quero mais sofrer. Então, o estudo ele te leva a isso. Contudo, temos degraus que a gente precisa percorrer. E aí o pranayama, ele vai te dar um vislumbre dessa visão que está sendo passada. Porque a agitação da mente, ela vai embora quando a gente remove a agitação da respiração. E existem inúmeros exercícios com inúmeras variações, com um monte de coisa que pode ser feito. Mas o objetivo do pranayama é dirga sukshma. É a expiração um pouquinho mais longa e sutil, ou seja, ela é lenta. Então, se a gente conseguir, todo mundo consegue, respirar devagar e soltar o ar um pouquinho mais longo, nós já temos como tirar essa nuvem e, pela experiência pessoal, ver que tem algo quando eu estou em contato comigo mesmo. Porque as minhas limitações nesse momento não se resolveram. Se você está ali, por exemplo, em uma meditação, você não resolveu se você tem um problema financeiro, se você tem um problema X, Y, Z, você não resolveu naquele momento.
Mas, naquele momento, quando não há pensamentos que te autocondenam, que te desvalorizam, que te inferiorizam, você não quer ser diferente, você não quer mudar nada. Você só quer viver aquilo ali, só quer estar presente, ou seja, só quer ser você mesmo, porque você aceita a realidade como ela é. Não quer dizer que você não faça nada para melhorar. Você faz, mas você acomoda a realidade. Aceitar é acomodar. Eu não estou lutando contra a realidade, eu estou fazendo o meu melhor dentro da minha possibilidade. Isso é uma mudança de visão completa. E, por consequência dessa prática de pranayama, o que vai acontecer? A capacidade de concentração. Depois do pranayama vem pratyahara, que é uma palavra curiosa, a gente estudou ela, né? Que prati é na direção oposta a ahara, ao alimento. E aqui é um corte, né? A gente traduz como recolhimento dos sentidos, porque os sentidos se alimentam dos seus respectivos objetos. Por exemplo, o objeto da visão, o alimento da visão é a forma, porque a visão capta as formas, não é o ouvido que capta as formas, o ouvido capta os sons. Então, o alimento do ouvido, a gente precisa compreender a linguagem, é os sons. E você só consegue se recolher se você tiver concentração. Sem concentração, não há o recolhimento. E se você, sem uma preparação, como por exemplo, o mínimo de preparação física, tentar fazer o exercício de concentração, você não consegue. Porque se o corpo estiver agitado, se você tem dor no joelho, enfim, isso vai incomodar. Então a preparação, ela é fundamental para tornar o processo de concentração algo fácil. E se você pegar as pessoas que se dizem ou que dizem que fracassaram na meditação, que desistiram, todas elas não fizeram uma preparação adequada ou não foi ensinado. Porque infelizmente as pessoas se formam de formas inadequadas, às vezes sem um contato com os textos que são a base. Em alguns casos ocorre isso, em outros casos a instrução ela não é muito clara, em outros casos a pessoa não tem a vivência, só lê as teorias, tá? Agora você vai ver as definições aqui, que ele vai definir, agora a gente já vai falar sobre isso. Mas não tem a vivência. E aí como que uma pessoa vai conduzir a outra pessoa sem a vivência? Não vai. Por isso que na pandemia muitas pessoas se formaram em yoga. Onde estão essas pessoas? Onde está? A maioria não segue isso. A maioria nem entende, nem sabe o que está fazendo direito em meditação, em asana. A maioria não sabe o que está fazendo. Então os textos, eles nos apoiam. Existe um movimento, às vezes, de desvalorizar os textos tradicionais, que na minha visão, a maioria das pessoas que faz isso é porque não estudou adequadamente. E existe uma forma adequada de estudo. Existe uma forma adequada de estudo. Se pegar todo mundo que está aqui há todo esse tempo, que quer entender yoga, você precisa pegar um texto como esse que fala sobre o processo em detalhes, porque depois de concluir o Yoga Sutras, a tua visão, o teu conhecimento sobre espiritualidade, ele nunca mais vai ser raso. Seja qualquer pessoa que você queira ler sobre, estudar sobre o assunto que está aqui dentro, nunca mais vai ser raso. Então, Pratyahara, o quinto degrau, esse recolhimento dos indriyas, e indriyas é os órgãos de conhecimento e de ação, capacidade de ter o domínio sobre isso. Órgãos de ação, as mãos, a boca, os pés, os órgãos genitais e o sistema excretor, sistema de eliminação. Os órgãos de conhecimento são os 5 sentidos, a visão, a audição e etc, etc. Então, dali há o quê?
a capacidade de fazer um corte através da concentração dos sentidos com os seus respectivos objetos. Ou seja, os objetos não são mais fatores de perturbação ou de distração da tua atenção. A mente, daqui para frente, ela está pronta para passar por uma outra fase do treinamento. E se você seguiu até aqui os passos, o Vibhuti e o progresso são Dharana, Dhyana e Samadhi. A concentração, a meditação e a absorção, a profunda concentração, que é o Vibhuti, é o progresso, é a riqueza de quem praticou e pratica esses membros do yoga que foram bem detalhados e que a gente vai seguir agora com o Sutra 1 do capítulo 3. Deshabandaschitasya Dharana Deshabandaschitasya Dharana. Então, Dharana, a concentração, é o ato, ou seja, é uma atividade, não é algo passivo. Primeiro detalhe. Ou seja, existe um esforço. De quê? Ou de quem? Ou do quê? Chitasya, da mente. Banda é aprisionar, mas é de fixar a atenção em deixa, em um lugar. Então, dharana é o ato, o esforço da mente de fixar a atenção em um lugar. Para a gente entender com clareza o que é esse lugar e como que essas coisas funcionam, a gente precisa pegar primeiro a primeira ordem de funcionamento da mente. A mente, ela é regida da seguinte maneira. Cada pensamento é seguido por um pensamento diferente, porém relacionado. Então a mente, ela tem um fluxo de pensamentos diferentes. Todo mundo tem, porém eles são relacionados. A gente não pensa casa, 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 casa. Não é assim que a nossa mente funciona. A gente pensa casa, jantar, família, o pai, a mãe, o dia de sol que estava todo mundo reunido, o encontro com um amigo que disse que não ia vir e acabou vindo, o horário que foi embora, como é que estava o pôr do sol. Então, de uma palavra, casa ou família, a mente associativa trouxe a figura do pai, a figura do irmão, a figura do clima, a figura do momento e por aí vai. Porém, todos esses pensamentos, eles têm uma relação, eles não são soltos. Eles estão, de uma certa forma, conectados. E os sutras, eles justamente trabalham com essa nossa mente associativa, porque são pequenas palavras, quando a gente traz sobre concentração, que a gente associa, porque a gente não está adicionando ao texto. A gente está explicando para que haja um entendimento claro e profundo do que é o ato de concentração. E se você entender a ordem de funcionamento da mente, você vai entender com facilidade como se concentra. Então, a mente associativa, ela vai se conectar à linguagem dos sutras para a gente entender. Então, toda a mente é assim, uma sequência de pensamentos diferentes, porém relacionados. Isso quer dizer que sem o esforço de fixar a atenção em um lugar, a mente não vai fixar a atenção. Porque a mente não vai ficar pensando casa, 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 casa. Casa, família, pai, mãe, etc, etc, etc. Então, são pensamentos diferentes. Não são um único lugar, um único objeto. Então, para a concentração, a gente precisa de um suporte. E esse suporte, ele é chamado de objeto de meditação, que é o objeto de
fixar a atenção em um lugar, que é chamado de alambana em sânscrito. Então você precisa de um alambana. Você precisa de algo que é como se fosse um imã que vai prender a tua atenção. E pode ser, por exemplo, os mantras. Olha, eu medito desde 2008 e tive várias experiências, aprendi muitas meditações que foram muito úteis em vários momentos da minha vida, como somente o relaxamento do corpo. Para quem começa é muito importante, porque, pelo menos falando da minha experiência pessoal, eu não imaginava que existia uma forma de relaxar tão profunda como fazendo um shavasana, como relaxando o corpo. Eu não sabia nem que eu era uma pessoa tão tensa. Fui descobrir isso ao praticar asanas e as atividades do yoga. Passei por momentos de fazer muito pranayama, mas de todas essas práticas e outras meditações que não vêm ao caso, na minha experiência pessoal, eu não vi nada que se compare à repetição do mantra, ao japa, a repetir o seu mantra. E provavelmente é por isso que a repetição do mantra é talvez a meditação mais praticada. Mais praticada é o ato de repetir o seu mantra. Se você ganhou um mantra pessoal, melhor, mas se você não ganhou o seu mantra, você pode aprender a fazer a meditação com o uso do mantra, porque ela muda a tua mente e ela é tão poderosa que depois a gente não quer parar mais. Então, esse alambana, ele é o suporte, porque se a atividade normal da mente é o quê? É um fluxo constante de pensamentos diferentes, porém relacionados. Mas se eu quero me concentrar, eu tenho que parar essa oscilação da mente. Então eu preciso de um esforço, porque sem esforço não é natural da mente. E hoje, com essa estrutura social da internet e tal, que é benéfica. A internet é benéfica. Por exemplo, esse momento aqui, ele só é possível pela internet. Então você está na sua casa estudando. Está chovendo forte aqui na zona sul de Porto Alegre e a gente optou por fazer aqui nesse local. Então está tudo confortável para mim, para você. É a internet. Mas agora o sistema hoje da internet é o quê? Prender a atenção das pessoas para vender publicidade. Isso é feito de várias maneiras, com vídeos curtos, chamando a atenção e tudo mais. Então, está sendo estimulado cada vez mais essa oscilação da mente. A mente ela vai criando um vício de ficar oscilando e aí é por óbvio que se concentrar fica cada vez mais difícil. As pessoas hoje quase que não conseguem assistir a um filme sem o celular do lado, sem estar respondendo o WhatsApp, ou sem estar tomando um café, sem estar escutando um podcast, alguma coisa. Então essa é uma excelente disciplina para começar. Experimenta colocar 1 hora do seu dia. Pum, deixa o celular, ninguém vai morrer porque se você não responde uma mensagem em 1 hora. Ninguém morre por causa disso. Sabe que há bastante tempo atrás, às vezes as pessoas mandavam mensagem, eu quero yoga no sábado, às vezes sábado de noite ou domingo, meio-dia, sabe? E claro, estava começando, muito imaturo, às vezes respondia e ficava naquela energia do trabalho. Olha, quase que 100% das pessoas que mandam mensagem, hoje eu não respondo mais, mas que mandavam mensagem domingo, meio-dia ou sábado de noite, não fazem a prática de yoga, não tem o real interesse. 100% das pessoas que ficam bajulando o professor, assim, para alguma coisa, elas não fazem o que tem que ser feito. Quase que 100%, não vamos colocar todas, mas quase que 100%. Quando vem alguém aqui no presencial e começa a chamar mestre isso, mestre aquilo, eu já sei. Essa pessoa vai dar 15, 20 dias e vai embora. Mas
pode ir embora, não tem problema. Assim como a pessoa veio, a pessoa tem duas pernas para ir. Mas isso é um jogo. É como se a pessoa transferisse a responsabilidade para o outro. E essa responsabilidade é da pessoa. Então não adianta. E pode, não tem problema. Eu sei que alguns de vocês me chamam assim, não tem problema. Mas a gente está debatendo aqui, olhando para uma outra questão, sabe? Para um modo fuga da mente quando começa a rotular as coisas. Mas vamos voltar para o nosso ponto da concentração. Então, a atividade da mente normal é o quê? Essa oscilação. E o que a gente quer aqui, para treinar a mente, é fixar a atenção em um lugar. E esse lugar é o objeto de meditação. Incrivelmente, muitas pessoas não sabem isso mesmo com formação de yoga. E o objeto pode ser desde o mais simples a algo complexo. Pode ser o toque do ar nas narinas. Pode ser o toque do ar nas narinas com o mantra Soham. E sincronizando a inspiração So com a expiração Ham. So Ham. Pode ser Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Mente muito agitada. Fala Om Namah Shivaya, vem um pensamento. Fala Om Namah Shivaya, vem um outro pensamento. Então a pessoa começa assim, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Muitos pensamentos. Aí a volta. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Aí diminui o ritmo. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Aí dominou a primeira etapa. Pode fazer sussurrando. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dominou a etapa mental. E assim são níveis que a gente vai aumentando. Se uma pessoa pegar sem a instrução, sem a preparação, e for fazer um japa por 2 horas, vai fazer 1 dia, 2 e nunca mais vai fazer. Porque essa pessoa não tem a preparação. E o que Patanjali está descrevendo aqui é esse caminho. Você não precisa fazer a asana o dia inteiro. E talvez para alguns não precisam nem fazer a asana. Mas por algum meio você vai precisar para desenvolver o seu corpo. Porque também não é natural ficar com o corpo estável e imóvel. Também não é. Envolve um esforço. Envolve uma atividade. Experimenta ficar numa cadeira aí por meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas para ver como é difícil. A mente começa a querer escapar. Então, sem esse alambana e a preparação, o processo não será possível. E todas essas pessoas que a gente vê assim, eu tentei a meditação não é para mim. Pode pegar, essas pessoas não fizeram a preparação, ou foram autodidatas, não sabem como fazer, ou não foram instruídas adequadamente. Na minha experiência pessoal, todo mundo que percorreu o caminho não teve e não tem dificuldade de meditar. E muitos a gente não tem mais contato, porque a vida é assim. Tem pessoas que a gente se relaciona pouco, outras bastante. A gente não tem como prever tudo isso. E boa parte dessas pessoas, tenho certeza que mantém a sua meditação, porque o yoga ele é como uma chama que depois de acesa, ela nunca mais apaga. A memória vai ficar. A memória desses nossos encontros, elas ficam, elas permanecem. Então, tem a preparação, isso vai te ajudar a naturalmente se concentrar. Sutra 2. Tatra pratyaya ekatanata dhyanam tatra pratyaya ekatanata dhyanam
Aí por isso que quando vocês pegam uma palavra e jogam no dicionário, vocês não acham, porque tem uma coisa chamada sandhi. Sandhi é uma junção. E aí aquilo que é eka vira aikata. E por isso que muda. Aí a gente precisa do estudo de sânscrito. Então agora ele vai falar sobre a meditação. Vamos lá. Tatra, ali. Ali aonde? Ali na concentração, lembra? No ato, no esforço da mente de fixar a atenção no objeto, no lugar. Pratyaya, pratyaya muitas coisas, intelecto, conclusão, análise, resumindo, mente. Ali, na mente, no ato de se concentrar, quando essa mente, né? Quando essa mente, ela se fixa em um objeto apenas, ocorre a meditação. Então vamos repetir. Ali, tatra, na concentração. Quando a mente se fixa em um objeto, ocorre a meditação. Então, em outras palavras, olha só agora para entender. A ordem de funcionamento da mente é o quê? É um fluxo de pensamentos diferentes, porém relacionados. E a meditação é o quê? É um fluxo contínuo de pensamentos idênticos, dirigidos ao objeto de meditação. Essa é a definição para você entender. Então você entende a ordem de funcionamento da mente, pensamentos relacionados diferentes. E a meditação é um fluxo de pensamentos idênticos. E por isso que você vai precisar do suporte. Porque a mente não fica casa. Você vai, pelo seu esforço, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E o ruído, esses pensamentos cruzados com o tempo, eles são limpos. Eles se dissolvem na força do objeto de meditação. Sendo assim, a gente tem o primeiro estado meditativo, que é chamado de ekagra, a mente unidirecional, que as pessoas falam e também não sabem o que é. Unidirecional é esse fluxo de pensamentos idênticos direcionados ao objeto de meditação, ou seja, é só o objeto de meditação que está ali. Não tem mais, a mente foi limpa dos pensamentos cruzados, do ruído. O ruído foi dissolvido. E se o ruído é dissolvido, o que nós temos? Quietude. Existe uma tranquilidade. Existe um bem-estar ali envolvido. Mas isso só virá com esforço, porque a ordem de funcionamento natural da mente são pensamentos diferentes. A natureza da mente é oscilar. Então, se você não treinar a mente para se concentrar, ela não vai se concentrar. E esse treinamento envolve esforço. Tadevarta, matra nirbhasam, swarupa shunyamiva samadhihi, swarupa shunyamiva samadhihi, tadevartha matra nirbhasam, swarupa shunyamiva samadhihi. Então, a meditação, o primeiro estado meditativo é chamado de ekagra. É um fluxo contínuo de pensamentos idênticos. E agora ele vai definir samadhi. E o samadhi e a profunda concentração, ela ocorre quando? Quando aquela mesma mente ou quando aquela mesma meditação, nirbhasam, ilumina matra, apenas arta, o objeto. Iva, como se, swarupa shunyam, como se vazia de forma. O que é uma mente vazia de forma? É uma mente
sem pensamentos, ou seja, sem pensamentos que não sejam o do objeto que está sendo meditado. Parece um pouco complicado, mas não é. A gente está construindo isso. Ou seja, o samadhi, a profunda concentração, vem quando somente o objeto de meditação permanece na tua mente. Seja um mantra. Você pode ficar ali horas e tudo que tem na tua mente é um mantra. É um mantra. É um mantra. Om. 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 Agora vem uma parte interessante. A concentração e o samadhi e a meditação, elas demandam muito esforço. Mas o samadhi, você não vai alcançar o samadhi com esforço. Parece contraditório. O samadhi não vai ser alcançado com esforço, porque ele é um resultado natural de um meditador experiente, dedicado. Natural, porque o esforço você faz antes. Ao conduzir a atenção, ao ato de fixar a atenção em um objeto. Aí a mente oscila, você traz de volta. Daqui a pouco a mente permanece. E daqui a pouco a mente adquire, vamos chamar de hábito, o samskara, que a gente já vai ver que é a segunda ordem de funcionamento, de permanecer no objeto. E ali você tem a profunda concentração, o samadhi. Então, o primeiro estado meditativo é um fluxo contínuo de pensamentos idênticos. Ekagra, que é a meditação, tecnicamente falando. Só que o segundo estado meditativo, ele é um pouco diferente. Ele vai ocorrer sem esforço, quando só há a presença do objeto meditado na sua mente. Tecnicamente falando, quando o observador, a observação e o observado se tornam um. Não tem ali um julgamento, uma conclusão, um ego ali. Só tem um objeto de meditação. Aí pode ser inúmeros objetos que já foram falados nas aulas que a gente falou sobre samadhi. Agora aqui o tema propriamente não é essa parte técnica. E, para fechar, a segunda ordem de funcionamento é o quê? É chamada de entranhamento, que são canais criados por repetição. Então, quando você repete uma coisa, muitas vezes, ela se torna aqui automático. O hábito é assim. Por exemplo, quando vocês escutam um mantra inicial, para quem está fazendo as aulas desde o início, a tua mente ela já entra num estado diferente. Às vezes, na aula de segunda-feira, que a gente tem aqui pela manhã, a gente não está ainda bem pronto, né? Passa o final de semana, dá uma relaxada, aquela coisa toda. Mas ao escutar o mantra antes da aula de yoga meditação, a mente ela já entra numa sintonia. Por isso que o professor, ele faz algumas atividades antes da aula para entrar na energia da aula. E ao escutar o mantra, porque a mente ela foi associada, lembra que a mente é associativa. A mente associa o mantra à atividade que nós vamos fazer. Yoga, meditação, estudo de Vedanta. Então você cria uma associação positiva. E no início você faz uma força para fazer essa associação. Mas depois de anos fazendo a mesma coisa, é só você escutar o mantra que a mente já entra numa atitude diferente. Então, a segunda ordem de funcionamento, que é a criação desse samskara, que é criada pela repetição, o hábito, mas o samskara é uma marca profunda, é um canal profundo na nossa mente, é o que vai levar ao samadhi, ao segundo estado meditativo, no qual o objeto meditado, a capacidade de meditar e o meditador, eles se tornam um só. Não tem ego envolvido, não tem análise ali. Só tem o objeto meditado. Espero que tenha ficado claro. Esses são temas técnicos aqui que a gente está lidando. É muito importante que, para quem medita, obviamente, para quem ensina outras pessoas, que vocês entendam isso, como que funciona. Porque se você entende o caminho do processo, você saberá
como preparar as pessoas para fazer isso. Não precisa de muito exercício, não precisa de muita respiração, mas precisa de um pouco. Depois de um tempo, menos ainda. Porque você senta numa cadeira, olha para o corpo está ajustado. Observa a respiração, deixou a respiração no ponto. E aí você só vai. A mente só vai. E ele vai falar que Dharana, Dhyana e Samadhi é a disciplina interna. E o restante, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, é a disciplina externa. Entenda os passos, melhora naquilo que você precisa melhorar, que você vai, por si só, conseguir treinar a sua mente ao longo da sua vida. E se você faz isso, o Vibhuti virá para você. As consequências, o progresso, as riquezas virão, porque não existe ação sem resultado. E essa foi a nossa primeira parte do capítulo 3, Vibhuti, do Yoga Sutras de Patanjali. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harehi Om. O Namastê.